Universo Diverso, com Luciana Neri. O tema desse Universo Diverso é emoções, sentimentos e afetos durante a pandemia. Nós estamos conversando com a psicóloga clínica Cecília de Barros Cairo. Cecília, tá muito difícil, né? A impressão que a gente tem é que tem muita gente muito afetada durante esse tempo. Ao longo dessa semana, a gente tem conversado sobre como é que uma sobrecarga emocional durante a pandemia tem sido uma realidade psicológica que muitos de nós têm vivido. Então, é uma dimensão que pensamentos, sentimentos, sensações estão nos levando a uma espécie de esgotamento físico, de um esgotamento mental. E a gente tem, ao mesmo passo, no meio de um turbilhão dessas variações todas, desses nossos campos afetivos, entendendo que a gente tem que manter uma espécie de controle máximo possível de tudo isso que a gente está sentindo. Então, a gente tem apontado aqui, desde ontem, vias possíveis, porque são vias realmente possíveis de fazer com que esse campo afetivo ele não se torne tão rebaixado, tão constrangido, quanto todo o circuito aí está fomentando fazer. Então vamos a mais dicas do que fazer. Falamos sobre alguns aspectos ontem e eu acho que um dos principais está em torno de compreender que toda essa condição aí que a gente está vivendo influencia nos nossos processos. Influencia nas nossas relações, influencia nos nossos contatos com os nossos trabalhos, com a maneira de se relacionar com a própria vida. Então eu acho que muito desse momento tem que ser dito no sentido da reabertura de tudo, não é? Está tudo voltando aos poucos a funcionar. E talvez nós estejamos entendendo uma imagem aí de modo equivocado dessa reabertura. A gente começou num processo realmente que demorou para se acomodar e agora a gente está querendo sair como se fosse realmente um campo aberto e livre. Tem também a instabilidade, né? A gente tem todo o processo das escolas, a gente não sabe ainda o que vai fazer, as famílias que não estão entendendo o que está acontecendo nesse sentido de ajudar a educar as crianças e os adolescentes, os casamentos que alguns entraram em crise, a maneira como a gente está se relacionando com o home office, que tem aí sim feito uma série de adoecimento ocupacional com muita gente, em especial o pessoal da educação está sofrendo muito com isso. Então, a gente tem que esperar um pouco, criar uma espécie de consistência para a gente entender que a gente tem um novo registro para confiar onde a gente sai, confiar onde a gente está, com quem a gente está. Tudo parece que a gente vai gerar uma espécie de novo cálculo, né? Um cálculo, vamos chamar um cálculo de risco. Quase uma contradição, ao mesmo tempo que a gente quer abraçar, que a gente quer beijar, que a gente quer estar próximo, tem também uma espécie de temor grande. Então, a maneira como a gente vai sair da quarentena tem que falar um pouco sobre esse processo que também proporcionou uma reinvenção de nós mesmos. E tomara que tenha sido assim para muitos de nós. Uma espécie de reinvenção de si, de reinvenção das relações e de novo amor pela vida, que parece que é isso que mais interessa. Muito obrigada, Cecília. Suas dicas foram valiosas. Muito obrigada, viu? Foi uma alegria conversar essa semana sobre isso. Que tenha sido aí um alento para nós todos, né?